Bom dia. Está no ar a partir de agora o programa Educa Brasil. Estamos aqui para discutir os principais temas da educação brasileira. Hoje estaremos discutindo inclusão e suas implicações na escola, na vida das crianças e na vida das famílias. Para discutir melhor esse assunto, temos o professor José Raimundo Fassion, que é professor, diretor acadêmico do IBPEX e autor do livro Inclusão Escolar e suas implicações. Como convidadas temos a Paula de Moura, que é dentista e professora da Universidade de Tuiuti do Paraná e mãe de uma criança de inclusão. E a Sandra Lopes Machado, que é diretora da Escola Tistu, aqui de Curitiba. Não saia daí, voltamos já para discutir esse assunto polêmico, inclusão e suas implicações na sociedade. Voltamos já. Na vida buscamos sempre o melhor e como encontrá-lo. Procuramos alguém em quem confiar, pois o melhor não se faz sozinho. Sempre temos o que aprender. A vida merece ser vivida com alegrias e realizações. E a nossa satisfação é conseguir o que queremos, da melhor maneira. Se você quer qualidade com resultados, inscreva-se para o vestibular da Facinter e da FATEC Internacional, 0800 702 0500. Uninter, qualidade que gera resultados. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade, para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com o assunto inclusão e suas complicações e sua aplicação na escola regular. Para debater esse assunto, temos aqui o professor do IBPEX e escritor do livro Inclusão Escolar e suas implicações, José Raimundo Fassion. Nossas convidadas, a Paula de Moura, dentista e professora da Tuiuti e mãe de uma aluna de inclusão, e a Sandra Lopes Machado, diretora da Escola Tistu de Curitiba. Para ilustrar o nosso debate, vamos ver um vídeo com o Dr. Isaac Brook. Os caminhos da inclusão apontam para uma integração cada vez maior de alunos especiais em classes regulares. O neuropediatra Isaac Brook está aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas. Doutor, o convívio de uma criança especial numa classe regular pode contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo? Sim, isso é uma pergunta que realmente está sendo comprovado que as crianças que têm deficiências físicas, mesmo cognitivas, em sala comum, ajuda no seu comportamento, ajuda na sua sociabilidade e, obviamente, na sua integração na sociedade. Então quer dizer que a socialização pode ser positiva, tanto para a criança de aprendizagem normal, quanto para a criança especial? Sim, por causa que, com isso, nós estamos ensinando à sociedade que essas crianças vão ser futuros adultos para aceitar bem essas crianças com deficiências e integrá-las melhor na sociedade. Muito obrigada, doutor. Ademar, agora é com você aí do estúdio. Professor, como fazer essa inclusão de uma maneira em que seja bom para a criança incluída e para a sociedade que ela vai ser incluída naquele momento, que é a sala de aula ou a escola que ela vai ser inserida? Realmente esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto difícil de tratar, porque desde quando foi declarado a Declaração dos Direitos Humanos, Universais dos Direitos Humanos em 1948, ali essa própria declaração já prescrevia que todos os homens são iguais perante a lei. Quando foi em 1990, acontece em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos. Ali, uma quantidade enorme de países, a maioria absoluta dos países estavam presentes nesta conferência, e ali determinou-se que até 2010, nenhuma criança mais em idade escolar ficaria fora da escola. E isso estou dizendo de todos os tipos de crianças. Os países então se comprometeram
que desde 1990, portanto 20 anos depois, até 2010, nenhuma criança mais em idade escolar ficaria fora da escola. Quando chegou 1994, acontece em Salamanca a Conferência Mundial de Educação Especial e Educação para Todos. Ali também, e o Brasil foi bastante representado, o Brasil foi quase uma das maiores comitivas nesta Conferência Mundial, em Salamanca. E ali nós tentamos fazer com que também, até 2010, portanto teríamos 16 anos, para fazer com que todas as escolas se preparassem, se capacitassem, o professorado, a infraestrutura, etc., e que a partir de 2010 nós não tivéssemos mais nenhuma criança especial, ou seja, uma criança com uma necessidade especial, em escolas especiais, nos guetos. Nós queríamos fazer com que essas crianças pudessem e que venham a poder frequentar as escolas regulares, ou seja, como outras crianças quaisquer. Só que isto vem sendo feito de uma forma um pouco assim, alguns países avançam um pouco mais, outros países avançam um pouco menos, e a gente pode dizer que no Brasil, apesar das diferenças regionais, nós temos alguns estados em que tem avançado um pouco mais este movimento. O Paraná e Santa Catarina, até agora, têm se apresentado como vanguarda nessas experiências. Mas nós temos enfrentado alguns problemas, e talvez esse programa aqui tenha um fundamento e tenha uma importância, no sentido de que estão sentados aqui 3 pessoas com experiências, por um lado, semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Não é? Ao mesmo tempo que eu, com uma carreira acadêmica, com pesquisas, com publicações, com investigações, com orientações de mestrados, etc., etc. Ou seja, mais sobre o aspecto teórico e metodológico. Depois nós temos aqui sentada nesta mesa uma mãe de uma criança com síndrome de Down, ou seja, que está fazendo um experimento e já vem com uma, vamos dizer assim, uma experiência no movimento inclusivo, e ao mesmo tempo temos aqui uma diretora que representa uma escola, uma instituição que não só regular. Se dispõe, isso, uma instituição regular, que não só se dispõe, mas que está preparada ou se preparando e evidentemente discutindo qual seria a melhor forma de nós fazermos a inclusão. E sabem por quê? Porque hoje nós defendemos que inclusão não é simplesmente colocar uma criança especial dentro de uma escola. Existe uma série de variáveis em volta desta criança e do processo inclusivo que nós temos que ficar atentos, porque se a gente pegar uma criança, seja ela uma criança com deficiência auditiva, seja ela com uma deficiência visual, seja uma criança com uma deficiência mental, seja mesmo uma criança com síndrome de Down, um autista, uma criança com síndrome de Rett, uma menina com síndrome de Rett, com Asperger, seja qual criança for, até uma criança com dificuldades de aprendizagem. Se a gente simplesmente pega essa criança, leva-a para uma escola regular, entendendo que através do convívio, e somente através do convívio, ela possa melhorar um pouco as suas condições, talvez nós podemos estar promovendo uma exclusão muito maior do que nós estamos esperando. Pois é, mas essa acho que é, professor, é a grande dúvida que a sociedade tem. Você põe uma criança com Down, por exemplo, numa escola. Essa criança não vai acompanhar o ritmo das outras crianças, ela vai ter que respeitar o ritmo dela. Como é que a escola faz isso? Talvez a professora possa exemplificar lá. Como é que você faz isso na sua escola? Como é que é isso na prática? Primeiro, a escola ela tem que ter uma vocação para a inclusão, no sentido de compreender que cada criança é única e que tem que ser vista como um ser individual, mesmo os alunos normais, né? Como pessoas especiais. E então, assim, nós temos 30 anos lá no TISTU já de experiência de inclusão. Crianças com síndrome de Down, porque a nossa escola funcionou como educação infantil por muito tempo. Então, nós sabemos, no caso específico da síndrome de Down, as crianças, na educação infantil, elas não apresentam ainda essa diferença na questão da aprendizagem, elas são curiosas, elas brincam juntas e elas só se beneficiam o tempo todo. Existe um momento, que é o momento da alfabetização, que elas começam a funcionar em ritmos diferentes. Aí é claro que a escola vai ter que se
instrumentalizar mesmo, né? Ela vai ter que preparar seus professores, vai ter que ter uma equipe preparada. Mas a velocidade de aprendizado não é a mesma, então ela tem que ser respeitada, essa velocidade dela, não vai querer que ela acompanhe com os outros. Isso. Se faz necessário em alguns momentos, em algumas situações, adaptações curriculares para essa criança, e é preciso que ela seja, aproximar ao máximo, né, o tempo de convivência dela com as crianças, com todas as crianças do grupo, mas em alguns momentos ela precisa de uma atenção especial, né, e precisa, às vezes, a professora, apenas a professora da sala, não tem a condição de dar essa, então é preciso de um apoio. As escolas precisam se organizar e nós temos tentado isso, né, criando associações, buscando até verbas para poder trabalhar com essa criança de forma mais individualizada. O importante na inclusão, perdoe-me, até porque assim, não, depois o até quero fazer uma importante na pergunta. inclusão, em primeiro lugar, não é a competência acadêmica. Quando nós estamos falando de um processo inclusivo, de uma criança com uma necessidade especial, específica... O senhor fala competência acadêmica, desculpe, eu vou explicar. aprendizado. Isso, eu vou explicar. Quando a gente está falando de diversos tipos de crianças, e a senhora foi muito feliz em dizer, olha, cada criança é única, inclusive na velocidade de aprendizagem. Até a criança normal, chamada normal, ela tem a sua velocidade de aprendizagem. Quando nós estamos falando de um processo inclusivo, de uma inclusão, nós não devemos ficar atentos, em primeiro lugar, não é na competência acadêmica. O que é competência acadêmica? Que ela aprenda a ler, que ela aprenda a escrever, que ela aprenda a fazer matemática, que ela aprenda geografia, história. Isto é secundário. O mais importante num processo inclusivo, primeiro, são as pessoas aprenderem através do exercício, através da convivência diária, a conviver com as diferenças. E no futuro diminuir o preconceito. Claro, claro. Veja bem, uma pessoa que entra hoje pela primeira vez numa APAE, as primeiras noites ela não vai dormir. Ela vai ficar sempre aquelas imagens passando na frente dela. Uma criança defeituosa, a outra com uma deficiência mental mais grave, a outra que não fecha a boca, a outra que está torta, a outra que tem um ataque epilético. Mas se esta pessoa volta lá amanhã, se essa pessoa volta lá na semana que vem, se essa pessoa começa a ter uma convivência mais corriqueira, com crianças até bem acometidas, com crianças até bem mais graves, vai chegar ao longo do tempo momentos em que ela vai passar a tratar aquela outra criança bem diferente, com uma maior naturalidade. Não é tratar como igual, porque ela não é igual, ela tem uma deficiência, mas tratar com naturalidade. Portanto, o que eu interrompi por isso, é só para chamar a atenção de que quando nós estamos falando sobre inclusão, a inclusão não é, em prioridade, fazer a criança aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever é secundário. Se a criança tem a competência de aprender a ler, e se ela consegue aprender a escrever, meu Deus, melhor ainda o resultado, mas não é a prioridade. Prioridade é a convivência. E acho que só para a gente sair do foco à escola, mas eu gostaria de ouvir a Paula, que é a mãe, como é que é para você? Como é que você, com quantos anos tem a sua filha? Como é que está sendo esse processo para você? Bom, a minha filha tem 4 anos, hoje está na escola normal, no ensino convencional, desde os 2. A maior dificuldade da inclusão realmente são as pessoas ao redor, eu acho, né? Falando até um pouco como profissional de saúde, não como mãe, e sendo crítica como mãe, no começo foi muito complicado, óbvio, como todo pai porque isso é uma coisa que acontece com os outros, não com a gente, né? E a falta de informação e formação dos profissionais que te abordam inicialmente é muito grande, né? Eu sou radiologista. Então eu cheguei a escutar assim, olha, você teve uma filha com síndrome de Down porque você trabalha com raio-x. Isso foi a coisa mais absurda, assim, uma das mais absurdas que eu já ouvi. É verdade, né? é verdade. E vocês imaginam o quanto, mas não fugindo do foco, eu acho assim, independente de você ter uma criança especial ou não, você vai ter uma criança do jeito que você quiser ter, né? Se ela quiser ser especial, tendo necessidades especiais ou não, ela vai ser. Então eu acho, depende muito também dos pais, isso vem de dentro de casa. Da forma como você lidam, encara né? seu filho e o que você espera para ele, mas não tabulando mesmo, sabe? Não, meu filho vai andar com 1 ano e meio, vai falar com...
sabe, deixando ela no ritmo dela e aceitando isso. Deixa eu interromper um pouquinho. Nós vamos ter que fazer um intervalo e nós vamos voltar, porque o assunto é polêmico, mas nós temos que fazer um intervalo agora. E eu queria, antes de irmos para o intervalo, falar para você que está nos assistindo, se você quer saber mais sobre educação, informações de educação, notícias, você tem aonde procurar. O site Nota 10, é www.nota10.com.br. Você tem notícias diárias, atualizações instantâneas, artigos, agenda e venda de livros dentro do site. Então, se você quer ficar bem informado a respeito da educação do Paraná e do Brasil, acesse o site Nota 10. Nós voltamos daqui a pouquinho para continuarmos nesse debate que inclusão é um assunto que diz respeito a todos nós, não só as pessoas que têm um filho com necessidades especiais. Até já. Na vida, buscamos sempre o melhor e como encontrá-lo. Procuramos alguém em quem confiar, pois o melhor não se faz sozinho. Sempre temos o que aprender. A vida merece ser vivida com alegrias e realizações. E a nossa satisfação é conseguir o que queremos, da melhor maneira. Se você quer qualidade com resultados, inscreva-se para o vestibular da Facinter e da Fatec Internacional. 0800 702 0500. Uninter. Qualidade que gera resultados. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Estamos de volta com o programa Educa Brasil. Todas as manhãs, no domingo de manhã, estaremos aqui na Band discutindo os principais temas da educação. Mas educação na sua amplitude da palavra. Não estamos aqui falando apenas da educação formal, da educação acadêmica, mas da educação que vem de berço. Hoje o assunto é inclusão e suas implicações na vida escolar, na vida das famílias, na sociedade. Para debater esse assunto, nós temos o professor e diretor do IBPEX e coautor do livro Inclusão Escolar e Suas Implicações, o professor José Raimundo Fassion. Nossas convidadas é a Paula de Moura, que é radiologista e professora da Tuiuti e mãe de uma aluna de uma criança Down, e a Sandra Lopes Machado, que é diretora da Escola Tistu de Curitiba. No final do primeiro bloco, a Paula estava falando da sua experiência, eu gostaria que você retomasse, por favor, Paula. Bom, professora, a minha pergunta é a seguinte: como que uma família faz exatamente? Qual é o primeiro caminho? Ela tem uma criança especial, seja com qual deficiência for. Qual é o primeiro caminho? Porque a minha experiência como mãe foi muito positiva. Porque temos acesso a várias classes, várias atividades, enfim. E a gente foi atrás, mas assim, uma pessoa, um pai não muito esclarecido, que não tenha muito acesso, não só psicológico, como financeiro, que nessa fase eu acho muito bonito inclusão, mas desde que se tenha dinheiro para fazer a inclusão. Porque além do estudo, que a gente percebe que atrás, na minha experiência como mãe, a minha filha tem um monte de atividade nos bastidores, para poder dar uma alavancada na escola. Então, o que o senhor sugere com a sua experiência que seja da melhor forma para que essa criança seja incluída inicialmente? O primeiro passo que uma família tem que tomar, Paula, é reconhecer a necessidade especial do filho. Você sabe, você é uma mãe esclarecida, que tem, vamos dizer, no Brasil, uma pessoa privilegiada, que tem acesso à comunicação, que tem acesso assim, aos meios acadêmicos, etc. Então, a primeira coisa é a família aceitar que o seu filho é diferente. Por ele ser diferente, Paula, não significa que ele não tem direito à vida. Ele tem direito à vida como eu, como você.
Então a família primeiro precisa aceitar isso. Meu filho é diferente. E ele precisa de uma atenção diferente. Ponto. Feito isto, se a família não sabe por onde começar, ele vai procurar a próxima escola. Essa escola está ligada à Secretaria de Educação. E todas as prefeituras e todas as secretarias de Estado de Educação têm o seu departamento de educação especial. Ali essa família recebe uma orientação de onde ela mora, qual é a escola mais próxima onde o seu filho pode ser incluído. Esse é o segundo passo. O terceiro é ir até essa escola. Vamos primeiro conhecer a escola antes de eu botar meu filho ali? E por que isso, Paula? Como você também, primeiro você teve que sentir lá na escola segurança de que vão tratar bem do seu filho ou da sua filha. Segundo, que as pessoas, mesmo ali ainda não sendo tão bem preparadas, mas como a própria diretora muito felizmente diz, olha, a escola primeiro tem que querer. Isso não pode ser somente imposição de lei. Senão a escola tem que ter a vontade política de querer fazer. Não por dó, não por compaixão, porque essas crianças não precisam de ninguém que tenha dó delas, que tenha compaixão, mas por solidariedade, por um dever humano. Esses são os passos que a família deve tomar primeiro para que possa, então, depois fazer a inclusão do seu filho. Todas as crianças, professor, porque também é uma outra discussão. Nós estamos falando de um síndrome Down, né, mas todas as crianças que têm necessidades especiais podem e devem ser incluídas, mesmo as mais neurológicas, mais sérias e tal. Como que é? Como que o senhor... Opa, agora nós vamos mexer no vespeiro. Pergunta boa. Vamos mexer no vespeiro. Eu trabalho há 31 anos com crianças muito graves. Inclusive, eu mantenho uma instituição que é uma residência protegida em Minas Gerais, em São João del Rei. E esses casos são residências protegidas. São meninos autistas, com graves comportamentos autolesivos, que se mordem, se batem com a cabeça, não falam, não têm controle de esfínteres, portanto, não seguram as suas necessidades, etc. Para estes casos, eu ainda continuo defendendo que eles precisam primeiro de um atendimento mais clínico, um pouco mais intensivo, para que pelo menos se forme uma base comportamental. O que é? Uma segurança para ele, para que ele possa chegar depois mais à comunidade. Isso é polêmico. Essa é a minha defesa, salvo o melhor juízo. Tem pessoas que pensam diferentes, tem colegas que pensam diferentes. Eu, pessoalmente, penso que a estrutura que as nossas escolas hoje têm, do jeito que elas estão estruturadas, nós ainda não temos possibilidades de atender aqueles casos psiquiátricos e aqueles casos neurológicos muito graves. E até porque pode pôr em risco outras coisas, né? Claro. Agora, na medida em que a escola vá se dotando de alguns especialistas que possam ajudar a professora, que possam orientar a orientadora pedagógica, que possam orientar a diretora e aos coleguinhas daquela sala, ao receber o menino mais grave, dá para fazer inclusão. Em 1990, eu entrei com um projeto de pesquisa no CNPq para nós pegarmos 4 crianças autistas graves no município de Juiz de Fora, através da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso foi em março de 1990. E nós queríamos mostrar que mesmo crianças bastante graves, mas para isso o nosso staff era composto de uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, ou seja, tinha uma acompanhante pedagógica que colava ali no menino dentro de sala de aula até ele devagarzinho depois se acostumar com as outras crianças e vice-versa, as outras crianças se acostumarem com elas, e aí a gente conseguiu. Porque tem essa coisa da duas mãos, né? Duas vias aí que a inclusão é uma via tem que de mão acontecer. Dupla. Né? Claro. Sandra, como é que é para você na escola a questão da inclusão em relação aos professores, a dificuldade que você tem? Temos pais que acreditam que o problema do seu filho está resolvido no momento que a escola o aceitou, né? E esse também é um grande risco, é um grande problema. Mas também cabe à escola, né, junto com os profissionais, os terapeutas que trabalham com a criança, ou às vezes até eles são abandonados em função da criança ser aceita na escola, mas aí cabe só à escola trazer esses pais e chamar eles à responsabilidade. À responsabilidade, porque a escola sozinha não vai resolver, né, ou ajudar a criança a se desenvolver. Eu fiquei muito ansiosa para contribuir quando você fez essa colocação sobre as crianças com patologias mais graves,
Porque nós temos alguns casos, porque por praticarmos a inclusão há 30 anos, as coisas foram surgindo na escola, né? Foram evoluindo. E nós já nos defrontamos com situações de bastante gravidade, onde nós pensamos, e agora? Qual é o limite para essa inclusão, né? A criança, como o senhor já descreveu. E claro que nós ainda estamos construindo isso, nós ainda estamos mudando, né? A cada ano, não, esse caminho aqui não foi o melhor, a gente tem que procurar o outro. Mas uma coisa a gente já pode ter certeza. Se a gente pensa em formar pessoas cooperativas, a gente pode fazer crianças desde pequenas a serem companheiros de uma criança, por exemplo, com uma paralisia cerebral grave, que às vezes tem até uma dificuldade muito grande de comunicação, mas o que um colega dito normal pode contribuir para que essa criança encontre canais de comunicação. Eu tenho exemplos maravilhosos para contar, precisariam mais 3 programas. Uma outra questão, eu acho que nós não podemos deixar de responder aqui, que é uma coisa que a gente ouve das pessoas que têm crianças especiais, eu ouvi isso pessoalmente, os limites. Uma criança com necessidades especiais, ela tem que ser estabelecido limites para ela, assim, isso pode, isso não pode, igual para as crianças, o que o senhor vê? Aí nós entramos num outro tema muito fascinante. Até mesmo porque, se é uma das coisas que eu ando fazendo muito pelo meu país, pelo Brasil, é uma conferência que se chama Educação Infantil e Educação com Limites. Não é porque uma pessoa tem uma necessidade específica, especial, que ela está liberada de aprender os seus direitos, mas também os seus deveres. Aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Se há uma variável, se há um fenômeno, se há uma coisa que é extremamente ruim para qualquer tipo de criança que está em plena fase de desenvolvimento, que destrói uma criança, é começar a permitir tudo. Não colocar limites. E sabe por quê? Porque a infância demora só 5, 6 anos, a primeira infância. A segunda infância demora mais 5, 6 anos. Depois nós temos aí 2 aninhos e meio, 3 aninhos de puberdade. Mais uns 3 aninhos de adolescência e o resto da nossa vida é fase adulta. É o período que a gente mais fica em cima dessa terra. E se a gente não aprender lá no início que a vida tem limites, e se eu aprender limites, eu me torno um homem livre. Por quê? Porque eu não invado outras pessoas, eu não invado outros sistemas, quando eu conheço um pouco quais são os limites da vida e os meus próprios limites. Então eu me torno um homem livre. Agora, uma criança, porque ela tem uma necessidade especial, então vale tudo, pode tudo, etc., superproteção, etc. Na verdade, esses pais detonam a vida dessa criança. E daí avós, então, mais terríveis ainda. Isso dificulta enormemente a questão da inclusão depois. Claro, a própria professora acabou de dizer, a nossa diretora acabou de dizer, olha, se vai para uma escola, desde cedinho ali na convivência, com as outras crianças, as próprias crianças vão se formando, vão se adaptando. Mas se também lá na escola, as professoras, porque a criança é especial, então, coitadinha, nós temos que entendê-la. Sim, nós temos que entender que ela tem algumas dificuldades, mas por essas dificuldades não são motivos para tratá-la como um bebelôzinho. Isso é que destrói uma criança. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nosso programa está chegando ao final. Evidentemente, nós não queremos esgotar esse assunto, um assunto que nós vamos trazer à baila, vamos trazer para discutir em outros momentos. Já sintam-se convidados para futuramente continuarmos esse debate, porque inclusão é um assunto polêmico e muito abrangente, né? Nós falamos aqui desde o início, inclusão não é só aquela criança que tem uma necessidade evidente. Nós todos, de alguma forma, somos incluídos, né, na vida real. Então, é uma pena, mas estamos chegando ao final. Eu quero agradecer enormemente a presença e a disponibilidade do professor José Raimundo. O livro dele está aqui, ele nos presenteou o livro, Inclusão Escolar e Suas Implicações. Eu acho que é um livro de cabeceira para todos os educadores aí do Paraná e do Brasil, né? E para os pais, com certeza. Tem uns capítulozinhos aí que falam muito de família, viu? Eu quero agradecer especialmente a Paula, que se dispôs a vir aqui falar da sua experiência, e a Sandra, da sua experiência. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado pela sua audiência e até domingo que vem, às 9 horas aqui na Band.